Bom, deixa eu contextualizar então um pouquinho para vocês, né, e me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, coordenadora comercial aqui na CRM Think. De vez em quando eu passo aqui pelo YouTube, pelo 24Cast, apresentando alguns episódios, outros participando junto com o Romualdo, que é de fato host. Então, outros de vocês talvez já me conhecem. E eu estou aqui, né, com a Ariel. Olá, pessoal, tudo bem? Ariel é uma das nossas implementadoras, especialista Bitrix 24, então é ela quem de fato preparou aí tudo que vocês vão ver nessa apresentação. E a ideia aqui, né, vai estar falando especificamente sobre o CRM. Então a gente vai estar falando desde a captação do lead, como é que cai o lead lá dentro do Bitrix, por onde ele passa, como é que eu vejo o lead, como é que eu faço a gestão disso, até de fato a conversão da venda. Para isso, a gente preparou aqui, né, a Ari, né? Eu dei algumas diretrizes ali para ela do que era importante com base no que chega aqui para a gente de solicitação. E a Ari preparou uma apresentação, né, Ari, Isso mesmo. para a gente poder mostrar para vocês, então, um pouquinho sobre isso. Os próximos webinars a gente vai conseguir explorar algumas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês, por exemplo, fonte de lead. Vai ter um webinar desses 4 que a gente vai estar falando só sobre Contact Center, que é a Ariel novamente que volta para cá. Então a gente vai explorar hoje especificamente funil de leads. A gente não vai estar falando especificamente sobre a fonte dos leads, mas vai ter webinar aqui para vocês assistirem sobre isso também. Então a gente abre aqui o nosso Bitrix, né? Foi criado ali um fluxo de leads e de negócios. Eu vou começar ali mostrando para vocês a parte de leads, como é que ele entra, as fontes que nós criamos, né? Que daí ele vai de uma forma automática para um outro lugar, para passar para vocês realmente como é que a gente vai trabalhar essa parte do CRM e o que o Bitrix oferece para a gente, né? É um fluxo simples para quem está começando ali ou quem quer tirar alguma ideia já poder utilizar desse webinar. E aqui vale falar, né, Ari, que essas fontes que a gente citou que ela vai mostrar ali tem a ver com o fluxo que vai acontecer a depender de que fonte veio esse lead, né? Se ele veio do meu marketing, se ele veio de repente de uma plataforma que eu integrei como uma plataforma de inteligência de mercado, se ele veio direto no WhatsApp. Então a gente sabe que os leads eles podem ser gerados de diversas formas. Tem empresas que atuam com a prospecção, né, que vai ser um tipo de lead. Tem empresas que vão atuar com a parte do inbound marketing, né, que vai gerar ali um lead já pré-qualificado. Então, imagine esse cenário que a Ariel apresentar aqui para vocês, imagine isso dentro do seu contexto, né? Isso mesmo. Então, eu criei aqui algumas fases, né? Lembrando que dentro do Bitrix, né, para a gente acessar o CRM, a gente pode vir aqui no menu lateral, na parte de CRM, ou buscar ele aqui nessa barra de pesquisas, que é onde você pesquisa tudo dentro do seu Bitrix, né? Eu já estou aqui com a minha parte de leads em aberto, e aí aqui a gente criou as fases, né? Temos a primeira fase, que é de novo lead, que é onde esse lead vai cair, ele vai entrar, seja via contact center, formulário, manual ou qualquer outro tipo de integração que você tem. Temos a fase de tentativa de contato, em contato, qualificação, qualificado aguardando agendamento, apresentação agendada e aí as últimas fases ali que é de fechamento, né? Quando o seu lead ele é qualificado mesmo e foi convertido para um negócio ou se ele foi desqualificado. Eu vou mostrar aqui a parte da criação, né, desse card. Então, hoje a gente não tem nenhuma integração, lembrando que esse ambiente aqui é um ambiente nosso de teste. Então, temos que usar nossa imaginação, né? Imagine que ele está chegando via WhatsApp, e aí ele vai seguir para uma fase. Imagine que ele está sendo criado manualmente, vai seguir para uma outra. Aqui dentro do nosso card, tá? Eu separei o lead por sessões, que é muito importante você manter o seu card organizado, né? Então, a gente criou aqui as informações do lead, onde vão ter ali a parte do nome, sobrenome, telefone, e-mail, website, a posição que ele vai ter nessa empresa, né? E aqui o resumo sobre ele, caso necessário. Temos a seção relacionada à qualificação, que é onde você vai inserir o nome da empresa, o segmento, o tamanho, a quantidade de funcionários. Lembrando que esses campos, eles são personalizáveis, né? Então, eu posso criar diversos campos. Você vai criar conforme a sua empresa. Então, se você tem uma empresa X, você vai criar campos para esse tipo de negócio.
E aí, Ari, se você me permite, legal falar para quem está assistindo, ela comentou dos campos serem personalizados. A gente tem tipo de campo personalizado, né? Em alguns momentos vocês vão ver aqui o campo texto, um campo lista. Então saibam que, a depender da informação que você quer captar, a gente consegue criar o campo de acordo com o tipo que a gente precisa para aquela informação. Eu vou dar a opção para ele responder, então é um campo lista. Né? Eu quero que ele descreva algo, eu uso o campo texto. Eu tenho o campo data, às vezes, de repente, ali eu vou usar até para formulário funciona esses campos, né? Esses campos personalizados, eles são a base para a gente construir um formulário dentro da plataforma. Então, quando você for fazer essa parametrização, à medida que você vai apresentando, eu vou lembrando, eu vou contribuindo aqui também, Tari. Quando você for criar o seu ambiente, você for parametrizar esse ambiente, se você for fazer isso sozinho, pense nisso. Pense nas informações que você quer captar para que você consiga já criar esse campo da maneira correta. Nada impede também de depois fazer uma automação lá para atualizar, né, Ari? Mas é importante falar que campo personalizado a gente também tem essa questão do tipo de campo que vai ser criado para coletar essa informação. O Bittrex ele traz aqui, né, uma listagem de campos que eu consigo criar. Série, lista, data, hora, igual a Bruna falou pra gente. Tanto que tem um campo aqui, ó, que é esse vendedor responsável pela reunião, que é um campo que vincula a um usuário dentro do Bittrex, que esse campo vai ser, né, crucial aqui para o nosso fluxo, porque é onde eu vou agendar essa reunião e depois que esse lead for convertido, o responsável, né, o vendedor que teve essa reunião, vai ser o responsável do negócio. Então, é aqui no lead que eu já coloco essa informação para quando ele converter, seguir lá para o fluxo de negócio, já ter o responsável correto, né? Não cair para qualquer um naquele fluxo. Então, aqui a gente já tem as sessões separadas, né? Mais agendamento, qualificação e aí as informações do lead. Eu vou criar aqui um card de teste. Vamos por aqui, webinar leads. E aqui, como vocês podem ver, quando ele tem um asterístico vermelho no lado do campo, é que ele é um campo obrigatório, tá? Então, para você seguir com esse card, você precisa preencher esse campo. E aí eu venho aqui na fonte, onde também eu vou selecionar a primeira fonte, que é o WhatsApp, e vocês já vão ver que o card ele vai mover automaticamente de fase, tá? Ó, vou salvar. Meu card ele vai ser criado. E aí ele já foi para qualificação. E nisso, via automação, eu coloco um comentário realmente para registro, que o card ele foi movido de etapa automaticamente, pois a fonte é o WhatsApp. Então, o Bittrex nos permite isso, né? A gente criar automações que vão facilitar o dia a dia do nosso fluxo, nosso vendedor ali, o SDR, que vai estar cuidando desse card, né? Então, ó, ele já veio para cá. Lembrando que o Bittrex ele tem alguns formatos de visualização, né? Que é o formato Kanban, formato lista, atividades e calendário, e também quando você entra dentro do card, onde você tem acesso a todas as informações. Aqui foi criado, deixa eu pegar aqui o Webinar Leads. Foi criado o meu card, e aí aqui eu vou seguindo com o meu processo, né, de qualificação. Então eu vou buscar aqui o nome da empresa, então vamos por aqui CRM Think, o segmento dela, que daí vai ser uma empresa de tecnologia. E aí o tamanho aqui, quando eu clico em configurar, eu até vejo se ele é obrigatório, tá? Então a gente consegue colocar campos obrigatórios por fase. Então vamos fingir que eu não preenchi esse campo. Vou salvar aqui a informação e vou seguir para um qualificado aguardando agendamento. Pronto, o Bittrex ele já me mostra que para eu seguir para essa fase, eu preciso preencher alguns campos que são obrigatórios dentro do meu fluxo. Então eu vou colocar aqui o telefone, vou colocar o e-mail e também o tamanho da empresa. Vamos botar aqui, médio. E vamos salvar. Essa questão dos campos obrigatórios é uma dúvida bastante recorrente quando chega, né, alguém aí estudando a plataforma, se dá para a gente fazer isso ou não. E sim, a resposta, né, a Ari já mostrou, inclusive, que ali em algum momento desse fluxo, ele precisa preencher aqueles campos para avançar, então, com esse card.
Isso é até uma configuração bastante simples de fazer, né, Ari? No momento que você cria ali esse campo, você já diz em que momento ele vai ser obrigatório. Aqui a gente já fez isso, ela tá mostrando aí para vocês, né? Aqui ela já fez isso na fase, isso pode ser lá no final também, né? Mas quando a gente tem uma estrutura, quando você tem essa estrutura, como a gente está mostrando aqui, de uma equipe pré-vendas e uma equipe vendas, é bastante importante a gente já determinar isso lá nas fases iniciais, como é o caso que a gente está apresentando aqui, onde vai ter uma apresentação. E aí, pegando aquele cenário que a gente falou, imagine para o seu contexto, talvez para você vai ser uma visita técnica e não necessariamente uma apresentação. Então, eu acho que dependente aí do teu segmento, independente, né, do teu fluxo em relação à gestão dos leads, em algum momento vão ter informações que você precisa captar daquele lead. E aí, se esse campo que você vai coletar essa informação, ele não é obrigatório, a chance, né, de quem estiver trabalhando ali acabar não preenchendo, porque esqueceu, porque tinha informação e só faltou colocar lá, ou qualquer que seja o motivo, é bem grande. E aí, quando a gente obriga aquela informação, de certa forma, a gente já está até educando, né, Sim, Ari, exatamente. a quem está trabalhando ali nesse cadastro desse lead, na qualificação desse lead, a buscar aquela informação. Né? Eu preciso saber, nesse caso ali, qual que é a empresa. Eu preciso saber qual que é o tamanho dessa empresa. E aí, todas as informações que para você é importante no seu processo, vou deixar essa dica, essa boa prática, obrigue o preenchimento desse campo. Né? Para que assim a gente garanta aquela informação. E lembrando que os campos obrigatórios, eles não são condicionais, né? Então, dentro do Bittrex, vários clientes perguntam, mas eu queria que só fosse obrigatório se o campo tal está preenchido. Isso não, a gente coloca ele obrigatório e ele é obrigatório para tudo. Então, a partir do momento que eu coloquei que o campo ele é obrigatório para ser preenchido na fase de qualificação, independente da condição, ele vai ser obrigatório a ser preenchido. Então, campos obrigatórios não são condicionais a outros campos, tá? Uma informação bem importante, inclusive. Sim, muitos clientes perguntam isso, tá? Eu até fechei aqui, vamos voltar novamente aqui para o Kanban, porque aqui eu trouxe um cenário da fonte ali, o WhatsApp, né? Que daí ele jogaria automático para a fase de qualificação. Mas caso fosse uma fonte ali, marketing, ele seria movido manualmente, né? Então ele entraria aqui em novo lead, e você teria que mover ele para a tentativa de contato. E na parte de tentativa de contato, nós colocamos aqui algumas automações, que são atividades sendo geradas para lembrar o seu SDR de entrar em contato. Então aqui a gente vê, né, que ontem às 4h55 foi gerada uma atividade para ele entrar em contato via ligação. Hoje, né, ontem às 5h55, então a cada 1 hora ele está gerando, né, foi gerado para WhatsApp. Hoje, às 9h55, foi gerado via e-mail. E todas essas atividades via automação nós conseguimos colocar para ser gerado somente nas horas trabalhadas. Então, se você tem o seu Bittrex, né, configurado aqui em cima no seu horário comercial, via automação eu consigo falar assim, olha, eu só quero que essas atividades sejam geradas nas horas trabalhadas do meu SDR, porque não faz sentido ele receber uma atividade 8 horas da noite, sendo que ele não vai estar trabalhando. Então, isso a gente também consegue fazer aqui dentro do Bittrex, tá? Eu vou aproveitar esse momento, né, para falar também uma fala de que eu acho que talvez esse tipo de situação faz com que, para muitas pessoas, o Bittrex se torne complexo, né? Porque não é simplesmente eu criar uma automação e sair rodando. Eu tenho que pensar nesses detalhes. Faz sentido eu ter uma automação lá de 2 em 2 horas, como você trouxe aqui o exemplo, mas essa automação abrir uma atividade às 8, às 10 da noite lá, sendo que não vai ter alguém atuando nesse momento, e aí gerar uma atividade atrasada, né, para o perfil daquela pessoa, para aquele gestor ver essa informação. Então, são esses tipos de detalhes que eu acho, né? E aí eu coloquei aqui, pessoal, para vocês mandarem as perguntas pra gente. Como a gente perdeu a conexão lá no comecinho, teve que fazer um novo link, eu acabei aqui não abrindo esse espaço no começo, mas mandem as perguntas de vocês, as dúvidas, os comentários, coloquem aqui pra gente responder. E aí, então, né, se você tem algum cenário em relação a isso, queira comentar pra gente aqui, deixa ali no chat que a gente vai estar olhando e a Ari pode responder. Então é bem importante olhar para todo esse cenário por trás de uma automação, por trás de um fluxo, como por exemplo a questão que a Ari trouxe do horário comercial.
né? Se eu não tenho alguém naquele momento, talvez não faça sentido naquele momento estar gerando as atividades. E aí, se você, né, lembrei aqui, na verdade, que eu queria falar, se você tem essa dificuldade com o Bittrex, né? Ah, sim, Bruna, realmente é isso que eu acho que torna o Bittrex complexo. Coloca aqui pra gente que a gente quer saber. Isso mesmo. E aí, na tentativa de contato, a gente criou um fluxo de 10 atividades, né? Então, a cada ali 2 horas, ele vai ser gerado essas atividades recorrentes ali para o SDR. Passou de 10 atividades para ali, né? Mas ele vai ficar com essa listagem aqui até ele concluir. Ou mudar de fase, que nem esse aqui, tá em tentativa de contato. Se eu for para em contato, as minhas atividades que eu tinha, elas serão ali fechadas uma a uma. Tá vendo que ele vai fechando automático? Que isso também via automação. A gente flaga uma opção lá falando assim, eu quero que feche quando o meu card mover de fase. Então ele faz isso. Em contato, vai seguir ali, já sabemos que ele está coletando alguma informação, e aí a gente segue para uma qualificação, e é onde você vai buscar esses campos também. E quando ele for para qualificado aguardando agendamento, é onde a gente entra naquele outro cenário que a gente estava ali com o nosso card anterior, né? Onde ele vai ter que vir aqui na seção de agendamento. Por isso é importante um card bem organizado, porque o SDR ele vai saber onde ele precisa preencher essas informações, né? Então, se é relacionado a agendamento, eu já venho aqui e olho o que eu tenho na seção de agendamento para preencher. E aí eu vou selecionar aqui o vendedor, que vai ficar responsável por essa reunião. Então, esse campo aqui é um vínculo ao usuário, né? Eu só consigo selecionar um usuário por vez. Coloquei aqui o vendedor que eu quero e vou agendar essa reunião. Vamos botar aqui que vai ser no dia 16. Aqui eu vou definir o tempo, às 11 horas. Vou selecionar e vou salvar. A partir do momento que eu salvo, o Bittrex ele entende via automação e joga já para a fase de apresentação agendada. Então, não é necessário ali um movimento manual, tá? Nesse quesito, é só você preencher o campo e aí o Bittrex já move e cria uma atividade ali para ela, que é a data e hora desse agendamento, né? E quem que vai ser a pessoa ali que você vai estar atendendo. Então, ele já pegou o primeiro nome ali, que é o Webinar Leads, e pegou o nome da empresa, tá? Então, é assim que a gente colocou na automação. Essas informações aqui da agenda que eu coloquei, dessa atividade, são tudo campos que eu fui lá na automação e preenchi. Ó, eu quero data, hora, pega esse campo, nome vai ser esse. Então, se você tem alguma informação a mais ou não é isso, é tudo customizável, né? Você vai lá, coloca na automação e ele começa a gerar conforme o cenário da sua empresa. Aí ele pode concluir, vamos supor que essa reunião ali foi bem sucedida. Eu venho para concluir esse meu lead, né? Eu vou gerar um negócio, um contato e uma empresa. Caso eu coloque ele como desqualificado, ele vai pedir ali para eu preencher uma informação de motivo do desqualificado. Esse aqui a gente esquece porque é ambiente de teste e algumas pessoas também já colocaram que era obrigatório, tá? Mas o que a gente criou aqui foi esse, né? Então eu vou colocar os motivos da minha empresa que torna esse lead desqualificado. A gente colocou ali sem interesse, não responde, é um lead duplicado, concorrente ativo, né? Então ele está com outra pessoa e aí não teve a decisão interna. Então não era o contato principal ali que eu teria. Então, eu estava conversando com uma pessoa de compras, mas na verdade quem toma as decisões na empresa é um gerente comercial. E aí o legal disso é que a depender, como a gente mostrou ali para vocês, dependendo do tipo da fonte do lead, ele vai já para alguma fase mais avançada, eu posso fazer várias ações. Isso continua acontecendo, por exemplo, nesse caso, a depender do motivo da perda, eu posso gerar uma série de ações a partir disso. De repente, não teve a decisão ali, não é agora, eu quero ano que vem. Eu posso colocar uma automação para reabrir aquele card. Depois acho que a gente vai ver algo parecido, né, Ari, lá em negócios. De repente ele não teve interesse agora, mas eu posso colocar ele num fluxo para ficar recebendo meus e-mails lá de tanto em tanto tempo. Então tem uma série de ações que a gente consegue fazer mesmo depois de ter desqualificado esse lead. Exatamente. E o motivo do desqualificado, né, o preenchimento é tão importante para relatório, né, para vocês. Então, se vocês têm a fonte ali do marketing, eu estou perdendo muito lead com a informação sem interesse. Opa, será que as minhas campanhas estão sendo assertivas? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Então, tudo isso gera análises futuramente para vocês. Por isso é muito importante a gente pensar nos campos
colocar as informações e aí manter tudo bem certinho para depois facilitar o dia a dia, né? Agora vamos colocar ele como se ele fosse bem sucedido, né? Então ele já vai aqui, eu tenho a opção, né, de selecionar para qual pipeline eu quero que ele vá. Vou pôr fluxo de vendas webinar, que foi a pipeline que a gente criou para isso. Aí, para fechar aqui, eu tenho que colocar algumas informações obrigatórias. Aqui a parte do comentário é mais um resumo, né? Então, o SDR ele pode coletar algumas informações interessantes para quando for para venda, o vendedor utilizar. Vamos pôr aqui que ele é comercial. A posição da pessoa dentro da empresa. Aqui. Aqui ele gerou agora esse meu card dentro de negócio, né? Então, o próprio Bittrex, nessa aba aqui, ó, ele já mostra do que está se tratando. Então, aqui é um card de negócio, aqui é um card de lead. Então, ele vai até para a gente se localizar ali. Mas eu vou abrir aqui a outra aba, que é relacionada a negócio. Vou atualizar. E aí, já trouxe aqui. Lembra que lá no lead eu coloquei que a Bruna era responsável por esse agendamento? Pronto, aqui, ó, ela já trouxe, quando ele converteu esse card via automação, eu falei, ó, eu quero que a pessoa que seja responsável desse card é a Bruna, porque ela foi a responsável pelo agendamento, né, da apresentação. Então, já vai trazer aqui, e aí nenhuma informação se perde. Abrindo o card, né, eu consigo ver já as etapas que eu tenho disponível, que foram criadas. Novos negócios, que é onde ele vai entrar. Então, entrou um card, vai estar nesses novos negócios. Contato inicial. Essa fase de outras áreas vai ser criada uma tarefa. Então, se em algum momento, né, no nosso fluxo aqui a gente colocou, se eu precisar acionar a engenharia, eu vou jogar aqui para outras áreas, ele vai criar uma tarefa automática ali para o pessoal e vai mudar o responsável para o pessoal da engenharia que eu selecionei aqui. Essa etapa foi algo que uma das diretrizes que eu falei para a Ari, né? Pensando justamente nesses casos, nesse tipo de negócio em que em algum momento ali da venda eu preciso, a gente usou engenharia aqui como exemplo, mas podem ser de repente outros setores, às vezes uma análise de crédito, né? Não necessariamente ali a engenharia, mas uma etapa que vai ser a aprovação do crédito para poder efetivar aquela venda. Então, dependendo do fluxo de venda que você vai estruturar, dependendo do tipo de negócio que você tem, se faz necessário em alguma etapa da venda a gente ter essa comunicação com outro setor. Então, eu preciso, né, envolver um outro setor para aquela etapa, a fim de eu conseguir emitir minha proposta, efetivar a minha venda. Então, a ideia foi muito pensando nisso, né? De incluir essa etapa aqui para exemplificar para vocês como que a gente consegue fazer isso na prática, né? Porque eu não quero que a engenharia, o setor da análise de crédito ou qualquer outro que seja que está envolvido nessa etapa, veja tudo que eu tenho de negócios. Eles não precisam ver todos os meus cards, eles não precisam ter um acesso a todos os negócios. Eles precisam saber, naquele momento, né, a atividade que eles precisam fazer naquele momento. Então, e nem sempre a permissão de acesso ela vai resolver, né? Porque ele precisa ver, mas no momento certo. Então, dessa forma, colocando uma etapa ali, que a Ari vai mostrar na sequência para vocês, a gente consegue esse mecanismo de, opa, aqui eu preciso da engenharia desenvolvendo lá o projeto para que eu possa estimar ali o orçamento do cliente. Opa, nessa etapa aqui eu preciso lá alguém analisando o crédito, porque a depender do score lá, enfim, a depender da situação do cliente, eu vou poder vender até X valor, eu vou poder aprovar tal tipo de condição de pagamento. Então, a Ari vai mostrar aí na prática isso para vocês. Então, só para contextualizar, né, por que disso aqui dentro desse fluxo que a gente simulou para vocês. E aí a gente tem a fase de elaborar proposta enviada e fechar negócio, né? Que daí é quando ele é ganho, ele é perdido. Mas vamos pegar esse primeiro aqui, que é o que a gente estava utilizando, e vamos seguir ele para um contato inicial. Vou jogar para cá. E é aqui, nessa etapa, né, eu posso enviar e-mail, eu posso fazer ligação, se eu tiver algum tipo de integração com o WhatsApp ou qualquer outra coisa, eu consigo entrar em contato aqui dentro do card também. E aí é onde eu vou entrar em contato, coletar as informações para eu ver se eu preciso ou não envolver outra área ou se eu já posso seguir para uma elaboração da proposta, tá? E aí vamos pegar o cenário que eu preciso envolver outra área. Vou jogar aqui para as outras áreas. E aí, aqui eu tenho que selecionar quem vai ser a pessoa responsável que eu vou estar envolvendo, tá?
Então, vamos pôr aqui a Darling. Vou salvar. E no momento que eu salvo, ele vai gerar essa tarefa automática para mim, ó. Então, ele já trouxe, eu coloquei um prazo de 1 dia, mas esse prazo, ele a gente consegue mudar na automação, né? Posso colocar 3 dias, 1 semana, 1 hora. Então, vai ser conforme o processo de vocês. E aí, aqui eu coloco um título, né? Qual vai ser o nome? Eu coloquei aqui elaboração da proposta e a descrição dessa tarefa, que é para seguir com a elaboração, é necessário incluir algumas informações do produto, realize o orçamento. Né? Peguei uma informação ali básica. E aí o criador da tarefa é a Bruna, porque ela é responsável por essa venda. E aí a responsável dessa tarefa em específico é a Darling, porque é ela que vai cuidar ali dessa parte de orçamento, coletar as informações necessárias para daí a Bruna seguir com a parte de elaboração da proposta, tá? Então, vamos supor aqui, se eu entrar aqui, eu já vejo que a responsável alterou, né? Então, a partir desse momento, a Darling, ela tem acesso ao card para fazer modificações, porque ela se tornou a responsável. Então, ela vai vir aqui, vamos supor que a Darling tem que adicionar um produto com o orçamento correto, o valor que tem que ser. Deixa eu clicar aqui na engrenagem que não está aparecendo. Aqui, ó. Ela pode alterar, esse produto aqui ficou 165, né? Aí altera aqui, ó, ele já traz. Se eu quiser colocar algum desconto, ela coloca aqui também. Ou se ela precisa incluir alguma documentação dentro do card. Então, tudo isso ela vai fazendo. E aí, a partir do momento que ela termina, ela pode vir aqui na tarefa e concluir. Deixa eu aceitar aqui como concluído. A gente poderia, Ari, por exemplo, deixar aqui essas informações. Eu quero só. Se a pessoa precisa preencher um documento, ela precisa, enfim, me dar algumas informações para que ela fizesse só via tarefa? Pode sim, exatamente. Porque aí dessa forma ela teria acesso ao card de visualização, não teria de edição, certo? E aí a gente centralizaria tudo na tarefa. Isso pode ser também. Pode ser também, tá? É muito conforme o que vocês precisam, né, no negócio. Então, nesse caso aqui, a gente envolveu ela, mas vamos supor, o negócio de vocês eu não preciso, só quero que ela faça uma tarefa pontual, porque é uma dúvida que a gente tem. Só queria essa tarefa e pronto, e sair com o processo. Então, eu até mostrei aqui, ó, quando eu concluo essa tarefa, o meu card, ele automaticamente move de fase também. Então, ele já vai em sequência para elaborar proposta. Mas eu não quero que meu card mova automaticamente. Remove a automação. Então, é tudo bem personalizável, tá? É como vocês querem mesmo que o fluxo siga. Elaborou a proposta, a gente consegue ver que o Bittrex gerou automático, porque também tem uma automação por trás, onde eu tenho o modelo de proposta e o meu Bittrex vai girar. Então, se eu abrir aqui, ó, ele já jogou para cá, ó, na seção de proposta, esse arquivo, mas eu também consigo abrir dentro aqui do Live Feed do card. E aí que tá o nosso modelo, né? A proposta comercial, o produto, ele vai trazer algumas informações. Então, tudo aqui a gente vai colocando, né? Um modelo que vocês vão customizar para a empresa de vocês. A gente criou um bem básico aqui, né? Pode ser proposta, pode ser o contrato, pode ser qualquer que seja um documento, NDA, enfim, tem diversas aplicações. A ideia é que seja um documento, né? Obviamente, mostrando o fluxo comercial, a gente vai para o lado da proposta, né? Mas pode ser qualquer que seja o documento que você precisa ali em alguma etapa do teu processo que o cliente, né, que seja gerado para o cliente. E aí, claro, avançando já um pouquinho aqui, né, tem a opção de integrar com a ferramenta de assinatura eletrônica, tem até no próprio Bittrex essa função, em alguns casos ela atende, então é bem bacana essa parte de documento também. Exatamente. E aí, quando a gente seguiu, né, para essa próxima etapa, a gente lembra que antes o card ele estava com a Darling como responsável. Agora não, agora retornou para a Bruna, né? Então, isso tudo é via automação. Mas vamos supor, eu não queria automação, meu processo ele é um pouco mais manual, o pessoal está aprendendo ainda a utilizar o CRM, o Bittrex, então eu não quero colocar via automação até para não assustar, né? Tem gente que, meu card está movendo, tá sozinho, tá mudando de fase, sumiu da fase que estava, acontece, às vezes é via automação. Então, você pode vir aqui e alterar manual. Então, nesse momento eu quero que a Andressa seja responsável porque eu preciso que ela colete alguma informação. Ou eu quero criar uma tarefa manual.
Então, dentro do card, a gente tem essa opção, né? Tanto de criar atividades que antes eram criadas via automação, eu consigo criar manualmente. Então, eu criei, fiz a elaboração da proposta, né? Mas eu vi que saiu algum erro. Preciso envolver a Darling de novo, né? Ela não colocou a informação correta. Eu venho aqui e crio uma nova tarefa para a Darling. Posso criar manualmente. Informação incorreta. Coloco aqui a descrição dela, coloco quem vai ser o responsável, o prazo que eu preciso que essa tarefa seja concluída. Então, tudo isso manualmente vocês também conseguem fazer, né? Então, não fica só engessado na automação em si. É até bom falar porque muitas vezes a gente já pensa, ai meu Deus, tem que criar automação, tem que criar um fluxo, mas não, se você está começando, faz o básico, né? Faz o simples, pega o jeito. E aí depois você vai incluindo essas automações para ser mais automatizado. Aqui a ideia é mostrar a eficiência que o teu processo pode ter, né? Imagina, uma situação eu tenho um time ali com 2 vendedores, é uma situação, eu consigo executar isso mais manualmente, né? Eu acabo dentro da minha gestão ali conseguindo incluir isso. Mas eu tenho um time de 10, eu tenho um time de 20 pessoas. Talvez essa questão manual já fique ineficiente. Então, a ideia aqui dessas automações é mostrar E aqui é muito simples ainda essas automações, Sim. né, Ari? Nas implementações que a gente faz aí no dia a dia, tem coisas muito mais complexas do que essa. Mas a ideia é realmente mostrar o poder que tem as automações por trás do CRM, para que vocês consigam enxergar isso, né? Onde vocês podem chegar ali. Mas é claro que tem essa liberdade, como a Ari trouxe, de que você também cria uma tarefa, cria um lembrete, faça ali algumas ações de maneira manual. Mas certamente a automação ela traz muita eficiência. Com certeza, com certeza. Que nem finalizou ali a tarefa de outras áreas, eu não preciso que o meu vendedor vá e mova o card. Ele vai ser movido automaticamente. Daí ele já entende que aquela tarefa que estava lá com a Darling foi finalizada. Então agora ele pode seguir com as tratativas dele dentro do card. Então isso torna o processo realmente mais eficiente, mais rápido, né? Querendo ou não, não fica tão engessado a uma movimentação manual que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Esqueci de colocar informação, esqueci de mover para elaboração de proposta. Então, assim, na fase de elaboração de proposta, ela foi criada automática, né? Eu não preciso vir aqui na parte de documento e gerar ela. Não, automaticamente ela foi gerada, foi jogado o PDF para dentro de um campo para ficar registrado, né? Então, toda vez que eu gero essa proposta via automação, o campo ele já é preenchido automático. Eu não preciso vir, baixar aqui o arquivo e jogar para esse campo, né? Então, é mais rápido o processo, querendo ou não. E aí tem as outras ações, né? Eu tenho uma proposta já no campo ali, modifiquei para a fase de enviar, ele já dispara lá o envio também. Exatamente. A gente consegue fazer exatamente isso. Joguei para a proposta enviada e eu queria uma automação que já enviasse um e-mail para o meu cliente com esse anexo da proposta. Isso a gente já consegue fazer via automação. Então, não vai ficar ali engessada a uma pessoa, né? Ele já vai automático e aí eu vou seguindo com o fluxo. Aqui na proposta enviada, a gente também criou algumas atividades, né, para você realizar o follow-up dessa proposta, só que diferente de leads, que era em hora, essa aqui vai ser em dias, né? Porque a gente entende que uma proposta às vezes acaba demorando um tempinho a mais para o pessoal, enfim, seguir ali com o fechamento, algo do tipo. E aí ele vai criando esse follow-up, tá? Feito isso, né, finalizado aqui, a gente já vê que todos os nossos campos que a gente precisava foi preenchido. A parte de negócio é um pouco mais curta, né? Até a questão de campos aqui, porque é bem relacionado à proposta, as informações de qualificação a gente já coletou em lead. Então, a importância é o SDR, ele já coleta tudo para o vendedor só ir fechar o negócio, né? Então, por isso que a parte da qualificação existe mais campos a serem coletados, tá? E aí, quando a gente vai para um fechar negócio, a gente tem 2 etapas, né? Pode ter mais de uma, né? Ganho é somente uma, mas quando ele é perdido, a gente consegue criar mais de uma. Foi perdido. Eu quero que ele... Coloquei ali uma etapa de sem interesse naquele momento. Então, a gente também consegue criar dessa forma. Uma das coisas que eu gosto bastante é a fase parada lá, né? Que é como se fosse um perdido, só que eu coloco todas as negociações ali que estão em stand-by. Então, existem vários motivos para isso. Às vezes, o projeto ele foi adiado.
eu tenho o projeto ainda, mas eu vou executar ele daqui a 3 meses, né? Então, eu sei que eu não fechei a proposta agora, eu vou fechar daqui a 3 meses. Então, não é de fato uma perda, né? É um adiamento. E aí, eu gosto bastante dessa fase ali do parado, né? Que a gente consegue colocar para lá. E aí, a partir disso, fazer as ações também de retomar o card no momento certo. Enfim, tem algumas ações. Me recordei disso e quis compartilhar. Até já falando isso, eu já peguei outra coisa também. Aqui as fases a gente criou, né? Mas vocês conseguem ver aqui que o Bittrex, ele traz essa opção de mais. Então, tudo é muito customizável. Como eu falei, você personaliza para o seu negócio. Então, eu tenho novos negócios, mas, Ariel, eu preciso de uma fase anterior, que é tentativa de contato. Porque muitas vezes entra um negócio, mas eu não consigo conversar com a pessoa, eu preciso ficar ligando. Então, a gente vem no mais e adiciona essa fase de tentativa de contato. Pronto, já começa a fazer parte do meu fluxo, né? E até a questão dos campos, né? A gente consegue criar outros campos. Criei na primeira implementação, foi isso, mas eu estou notando que eu preciso de mais um campo para coletar uma informação X. Eu venho aqui e tenho total, né, sendo administrador do Bittrex, obviamente, ou tendo essa permissão dentro do CRM, de criar esse campo que agora é necessário no meu fluxo. Antes não era, não percebi isso. Mas agora, utilizando o Bittrex, eu vejo que é crucial eu ter uma informação ali no formato lista, que é qual o segmento da pessoa, algo assim, né? Isso que você falou, né, de ter que ter o acesso como administrador ou a permissão de acesso para isso, eu acho bastante importante citar algo aqui, para quem está começando, quem acabou de contratar a ferramenta, enfim, vão ter várias pessoas aí assistindo, então, uma dica bem importante é essa questão da permissão de acesso, porque por padrão, acredito que isso é ainda assim, né, Ari? Por padrão, quando os convidados entram ali dentro, recebem o convite e passam a ser um usuário dentro da plataforma, por padrão, todo mundo tem acesso a tudo. Isso mesmo. Então, cuidado com isso no momento que você estiver ali implementando isso, porque nem todo mundo precisa criar campo, tem que ter, porque senão todo mundo vai sair criando campo, Ou eu vou criar né? ou excluindo, eu vou criar o mesmo que a área, vai ficar duplicidade de informação, eu vou preencher num campo, ela vai preencher no outro, isso pode gerar uma bagunça dentro do teu CRM. Então, é um ponto bastante de atenção você olhar para essa questão da permissão de acesso. Convida os teus usuários, mas assim que, né, esses usuários entrar, já vai ali, já deixa uma estrutura de acesso pronta para aquilo que você quer que essa pessoa possa fazer. Senão vai sair todo mundo ou excluindo ou criando coisas que não precisam, né? E a questão da exclusão de campos, como vocês podem ver ali, tem várias automações por trás que estão olhando esse campo. Na parte de lead mesmo, aquela informação de quem é o vendedor que vai cuidar dessa reunião, qual o horário da reunião, quando eu preencho, ele move automaticamente. Então, opa, eu sei que tem uma automação por trás, se eu apagar, a automação para de funcionar. Então, a gente tem que também cuidar com isso, né? Na parte da exclusão, que acontece, né? E não tem Ctrl+C, Ctrl+V, né? A exatamente. gente não consegue desfazer uma ação. Eu consigo restaurar da lixeira um lead que eu excluí, mas isso é um lead. Agora, eu apaguei um campo, eu mexi com tudo, não tem mais como eu resgatar um campo e retornar tudo. Então, é um ponto de muita atenção mesmo. E a gente traz isso porque a gente vê acontecendo isso no dia a dia. A gente não tá aqui sendo sensacionalista, isso realmente acontece. Às vezes chega alguém novo na empresa, por um cargo ali de gestão, já recebe um acesso importante, a pessoa não conhece muito bem a ferramenta, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero tal outra coisa, e aí mexe com toda uma estrutura mesmo. Já até criada. Até mesmo as fases, tá, gente? Por isso que é importante a gente cuidar com as permissões, né? Teve um cliente também, apaguei a fase tal, mas essa fase tinha uma automação gigantesca, e não tem Ctrl+C, Ctrl+Z, né? Ctrl+Z, eu falei Ctrl+C, Ctrl+V, gente, Ctrl+Z. Não tem Ctrl+Z, você apagou, vai ter que incluir de novo a fase, fazer de novo a automação e perde, né? A gente não tem como restaurar aquela automação que estava ali, a gente vai ter que construir tudo do zero. Então, esse é os cuidados ali mais importantes nesse fluxo. Implementei um fluxo, já vou ver quais são as permissões, né? Que eu vou dar para cada um, dependendo do departamento, usuário. Então, tudo isso o Bittrex oferece ali para tornar o nosso dia a dia no CRM mais leve, né? Para não acontecer nenhum problema ali. Então, cuidem com as permissões. Não tem Ctrl+Z corrigindo aqui. E aí, fechar negócio aqui, se eu dou ele como perdido, né? Eu vou ter ali uma opção, quando ele é perdido, ó. Sem interesse, fechou com o concorrente, sem retorno. Se eu coloco ele sem interesse,
ele vai me gerar uma automação que depois de 30 dias ele vai me notificar novamente para entrar em contato com esse card, tá? Então, você vem aqui no fluxo de trabalho, eu já vejo que tem uma automação rodando aqui por trás. Ó, ele vai estar parado, está em progresso, e aí, 30 dias, vai gerar uma notificação aqui no meu sino, tá? Dentro do Bittrex. Que também é bem importante, tá? Aqui, ó, você vai recebendo todas as notificações do andamento do card, enfim. E aí, se ele é ganho, que daí é um assunto para um próximo webinar, ele já vai para uma outra pipeline, né? Então, eu fechei esse meu negócio, ele vai seguir aqui para essa pipe de pós-vendas. Ele vai criar uma cópia lá dentro. Essa é uma outra dúvida recorrente que chega aqui para gente. Tá, e depois da venda? Né? Eu quero trabalhar com uma base de clientes, eu tenho uma área de CS. O que acontece depois, né? Então, o Bittrex vai além disso. A gente não vai falar tanto aqui, porque realmente é um dos assuntos, né? Não sei se até o próximo webinar. Minha mente, como vocês perceberam, já está confundindo as informações aqui, mas a gente vai nessa trilha dos 4 webinars, vai ter um momento que a gente vai falar desse assunto pós-venda. O que acontece depois que eu dei como ganho ali e ele caiu naquele funil, né? Que ações eu posso fazer ainda depois da venda? Tudo ainda dentro de CRM, mas entenda CRM no Bittrex, isso é algo que eu tenho falado muito para os clientes, que CRM para o Bittrex, ele vai muito além do comercial, dos leads e vendas de negócios. Ele vai muito além disso. O CRM para o Bittrex é, de fato, uma funcionalidade poderosíssima para a gente construir muitas outras coisas. Isso que a gente nem está falando de SPA, fluxos de trabalho, enfim. Mas fica essa dica aí. A gente está falando do que vocês podem criar no dia a dia de vocês, né? Implementar um fluxo aqui. E aí, até relacionado à fonte, né? Então, eu só quero que os cards da fonte X vão para pós-vendas e da fonte Y vão para um remarketing, vamos supor. Então, a gente também consegue fazer isso, né, via automação. Hoje, a automação ela é simples, ela simplesmente cria uma cópia, todos os cards que derem como ganho vão ser gerados uma cópia no pós-vendas. Mas a gente consegue construir algo muito mais poderoso, né? Vai para ganho, manda um e-mail para o cliente agradecendo, enfim, mandando lá que ele tem acesso ao suporte ou algo do tipo, vai para pós-vendas, onde vai ter uma pessoa responsável para fazer esse atendimento, esse follow-up. Então, tudo isso a gente consegue automatizar, tá? Muito legal. Ari, essa era a configuração. Alguma coisa que a gente esqueceu aqui? Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que a gente falou tudo aqui para vocês. A ideia do webinar era realmente mostrar na prática para vocês. Não era ficar trazendo muitos conceitos aqui. Era realmente fazer esse compartilhamento de tela. Quase que uma apresentação aí para vocês, né? Juntando um pouquinho do comercial com a implementação que a gente faz aí nos ambientes dos clientes, para vocês enxergarem o potencial. Então, talvez você já criou sua conta e teve insights a partir do que a Ariel mostrou aqui para vocês e vão conseguir, a partir disso, criar suas próprias automações. Talvez meu cenário é mais complexo, mas eu vi que dá para fazer algo como eu espero. Contata a gente pode te ajudar nesse processo também. A equipe está pronta aqui para ouvir aí a tua demanda. Enfim, então a ideia do webinar, pessoal, realmente, e os próximos vão ser nessa pegada aí também, de realmente mostrar na prática para vocês um fluxo que, embora para nós isso ainda é muito simples, a gente sabe que para muitas pessoas que estão começando, um novo usuário que de repente está assistindo a gente, para conhecer a ferramenta com qual ela vai trabalhar, é bem importante essas informações que a gente trouxe. E por mais simples que seja na área, ainda assim, mesmo clientes que usam há muito tempo, cometem alguns erros que a gente trouxe aqui, como apagar o campo, apagar a etapa, enfim. E aí a ideia para vocês, em algum momento do webinar eu falei, né, você acha o Bittrex complexo, né, porque tem várias coisas por trás ali. Embora tenha essa complexidade de fato, porque tem muita coisa, eu digo que isso vem de ser uma ferramenta muito poderosa mesmo, a gente quis mostrar para vocês aqui que a gente consegue chegar lá. Então, não desista da ferramenta, né, a gente consegue chegar lá, tem muita coisa. Se o teu foco é SRM, a gente já trouxe bastante informação, a gente vai ter outros conteúdos aqui, como, por exemplo, a gente falou da questão da fonte WhatsApp, que foi uma das fontes que a gente criou ali para que pudesse simular algumas ações em relação à gestão desse lead, né? Para onde ele vai, o que acontece com ele.
mas a gente tem possibilidade de integrar o WhatsApp e isso já ser um processo automático, né? Já captar o telefone, não ser uma informação obrigatória de eu ter que ir lá e coletar. Já coleta o nome, telefone. Exatamente. Quando ele vem ali do meu marketing, muitas vezes eu vou ter a necessidade de integrar a minha ferramenta de automação de marketing com o meu CRM, e isso já vai vir pronto, né? Então, realmente, essa era a ideia. Ari, considerações finais, uma fala final. Não desistam do Bitrix, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente até criou um fluxo relativamente ali simples para vocês entenderem que é possível, né? Vocês conseguem personalizar para o negócio de vocês. Então, não fica só engessado a um fluxo de vendas para proposta comercial, tecnologia. Não, a gente consegue ir muito além, né? É isso. É isso, a gente trouxe, né, exemplo ali no momento numa etapa de negócio que, quando eu quero abrir para a área da engenharia, para alguma outra área, então, acho que isso é o legal do Bitrix também, né? Ele não é uma ferramenta específica para alguma área de negócio. Não, a gente consegue adaptar justamente por poder personalizar tantas coisas, eu consigo, independente do meu negócio, utilizar do segmento que eu trabalho, utilizar a ferramenta, né, para dentro do meu cenário. Eu acho que isso é o mais legal. Então, talvez a palavra não é complexidade, mas é alguma outra ali, é essa personalização, né? A gente conseguir personalizar. Então, vocês têm canal aberto aí para falar com a gente. Deixa um comentário aqui se você assistiu, se foi relevante para vocês esse conteúdo, se você tiver ideia do que a gente pode trazer para vocês também. Compartilha com outros colegas aí desse grande ecossistema do Bitrix 24. Eu agradeço muito. A gente se vê no próximo webinar.